A vida é um jogo de surpresas infinitas, sabe? Eu, alguns dias, estive doente e, consequentemente, tive algumas dificuldades de dormir bem a noite toda. Uns 3 ou 4 noites sem dormir bem. E essa noite, de ontem para hoje, dormi perfeitamente bem. Pense numa noite bem dormida, com direito a sonhos e tudo mais. E aí eu levanto de manhã com as energias todas recuperadas, né? Porque a noite de sono é muito boa. Mas aí preciso ir até o quintal da minha casa para ligar uma bomba elétrica que vai levar água até a caixa d'água da casa. E aí sou, digamos que, surpreendido por 3 maribondos, né? Não sei como é que chama aí na região onde você esteja, mas 3 maribondos, aqueles besourinhos que mordem a gente, que pica a gente, né? E aí levei 3 picadas de maribondo. Lá ele, né? Aí eu fico pensando, isso dá no mínimo uma reflexão, né? Às vezes a gente acha que tá no fundo do poço, que alguém joga uma pá pra gente cavar mais, sabe? É aquela sensação de que, assim, talvez a gente tenha, tá tudo desmoronando. Pois é, pode apostar que ainda tem muito pra cair. A gente se ilude muitas vezes achando que o pior já passou, né? Que depois da tempestade vem a calmaria. Mas e se a tempestade for só o começo? E se o furacão estiver logo atrás? Parece que o universo ele tem um senso de humor peculiar, não é verdade? Ele gosta de testar os limites da nossa paciência, da nossa dor. Talvez essa seja uma forma de nos manter em alerta, talvez. Né? Talvez seja pura maldade cósmica. Mas o fato é que quando você acha que não dá para piorar, vem a vida e te prova o contrário. E te mostra por A mais B que ainda pode ficar muito pior. É quase um desafio diário, sabe? Uma competição para ver até onde a gente aguenta ir sem desabar. E não adianta reclamar não. Porque sempre tem alguém que vai dizer assim, olha, podia ser pior. E sabe o que é pior? É que essas pessoas estão certas nesse ponto. Sempre pode ser pior. É uma verdade que é cruel, mas é libertadora. Sempre pode piorar. No fundo, não há limites para o infortúnio. A criatividade do caos ela é infinita. Veja, talvez a solução mais plausível aqui seja aceitar esse caos. Talvez seja abraçar o absurdo e seguir em frente, sabendo que o próximo obstáculo vai estar ali, virando a esquina. Mas isso não nos impede de caminhar, de seguir em frente, não. Quem sabe assim a gente não se surpreende mais tanto, sabe? Ou pelo menos a gente aprende a rir da própria desgraça, né? Mas pense bem, talvez esse eterno declínio seja a verdade, talvez seja a essência da vida. Uma queda livre, sem fim, onde cada batida contra o chão vai revelar um novo abismo mais abaixo. É quase poético, se não fosse trágico. A gente se acostuma, sabe, a esperar o pior, e quando o pior chega, a gente já está pronto para o próximo soco. Mas veja, é como se fosse quase uma montanha-russa invertida, né? Quando a gente começa a perceber que o conceito de pior é relativo, na verdade. O que hoje parece insuportável, amanhã vira apenas um detalhe na coleção de desastres pessoais das nossas vidas. Isso acontece com todo mundo. Talvez seja assim que a gente cresce, ou pelo menos endurece, amadurece. Cada cicatriz ela vai contar uma história, cada derrota ela vai moldar quem nós vamos nos tornar um dia. Mas será que é preciso tanto sofrimento assim para evoluir? Talvez a vida seja uma professora sádica, que ensina na base da porrada. Ou talvez a gente só goste de complicar as coisas mesmo, de transformar cada tropeço em um drama shakespeariano. Vai ver no fundo, cara, a gente só tem uma quedinha para o caos, né? Enquanto isso, o mundo continua girando, indiferente às nossas pequenas tragédias pessoais. O sol continua nascendo, a chuva continua caindo, e nós ficamos aqui tentando encontrar um sentido em meio a um turbilhão. E ainda mais, crentes que vamos conseguir, né? Talvez o segredo seja parar de buscar a lógica quando não há lógica. Talvez o sentido seja exatamente aceitar que o imprevisível é a única coisa que deve ou que vai ser constante na nossa vida. Quem sabe abraçar o absurdo? Quem sabe somente abraçando o absurdo a gente consiga de fato encontrar uma espécie de paz. Uma tranquilidade estranha, mas é confortante, né? A gente sabe que o pior ainda está por vir. Mas veja,
No fim das contas, talvez a vida seja um jogo sem regras mesmo, onde o azar ele é tão comum quanto a sorte. Talvez e só talvez o grande truque seja não levar tudo tão a sério. Talvez a saída seja rir mesmo na cara da adversidade, sabe? Vai tudo do princípio de como você enxerga a situação. Se você está enxergando o copo meio cheio ou meio vazio, né? Pense comigo, se você não pode controlar o que vai acontecer, pelo menos a gente pode escolher como reagir. E se o desastre ele é inevitável, que venha o desastre. A gente vai continuar aqui de pé até quando der pronto para o próximo round. Porque não há nada tão ruim que não possa piorar. Mas também não há nada tão pesado que nós não possamos carregar. E assim a gente segue, assim a gente continua caminhando nessa estrada cheia de buracos, cheia de tropeços, cheia de armadilha. Mas quem disse que seria tão fácil? Talvez a beleza seja justamente nessa jornada tortuosa, sabe? Nesse desafio constante. Enquanto o caos continua nos testando, a gente vai continuar avançando, um passo de cada vez. No fundo, talvez a grande ironia seja que nós precisamos do caos para apreciar a calmaria, sabe? A gente precisa do amargo para saber o que é doce. É na falta que a gente acaba vendo o valor das pequenas coisinhas. E quem sabe um dia a gente começa a olhar para trás e percebe que cada queda, ela serviu na verdade para nos fortalecer, para nos ensinar algo. Então vê o que vier, a gente continua aqui, vivendo essa comédia trágica, rindo quando dá, chorando quando não tem jeito, mas sempre seguindo em frente. No final das contas, a única opção é continuar jogando. Mesmo que esse jogo seja um jogo de cartas marcadas. E se tudo piorar? Bem, pelo menos a gente tem uma história para contar, né? Uma história de como a gente enfrentou, na nossa visão, o impossível, de como a gente sobreviveu ao insuportável. Mas sabe de uma coisa? Talvez a gente esteja tremendamente iludido, achando que nossas pequenas misérias pessoais têm uma importância no grande esquema das coisas. E é aí que a coisa realmente piora. A verdade é que o universo ele não está nem aí para os nossos dramas. A gente é uma poeira cósmica. A gente está perdido em um canto insignificante em uma galáxia qualquer. Enquanto a gente se afoga em autopiedade, o mundo continua girando, o mundo continua indiferente. E talvez seja a hora de parar de nos levar tão a sério. Quem sabe ao invés de ficar lamentando cada tropeço, a gente devesse exatamente rir da nossa insignificância. Afinal, qual é o sentido de se apegar a esperanças vãs em um universo caótico e imprevisível? E se tudo está destinado, né, digamos assim, a piorar, por que não aproveitar a descida, a adrenalina? Por que não abraçar o caos? Por que não dançar em meio aos destroços dessas expectativas despedaçadas? Pode soar pessimista, né? Mas ter tudo vai da forma como você enxerga. Talvez a única forma de encontrar algum prazer nesse teatro absurdo que a gente chama de vida seja dessa forma, enxergando de maneira diferente. Seja honesto, não há lição moral aqui não. Nenhuma sabedoria oculta está esperando para ser descoberta, não. Apenas a constatação crua de que esperar o melhor, na verdade, é um convite para a decepção, né? Otimismo assim exacerbado, otimismo constante, eu acho que é para ingênuos. Eu acho melhor a gente se acostumar com a ideia de que o caos ele continua reinando. Uma hora ou outra existe um ponto fora da curva, mas não é o padrão. Na verdade, eu acho que o ponto aqui é que a gente precisa ser realista. Nem otimista nem pessimista, é realista. Aquele que é realista, ele sabe que o próximo golpe é apenas uma questão de tempo. Então, por que continuar fingindo ou fugindo? Por que alimentar ilusões que só servem para amplificar a queda e a dor e a decepção? Talvez seja mais sensato aceitar que o barco está furado e que nós estamos afundando juntos. Sabe de uma coisa? Tudo bem com isso. Simplesmente aprenda a nadar. Simplesmente nade bem. No fim das contas, a gente está jogando um jogo todos juntos. Um mesmo jogo. Um jogo cujo resultado ele já está determinado. Ele já está lá. Escrito em algum local. E não é um final feliz. Mas quem disse que precisa ser feliz? Talvez a beleza esteja justamente na imperfeição, na luta fútil contra o inevitável. Veja,
Se tudo vai mesmo piorar, que assim seja. É muito simples. Aceitar que não há nada tão ruim que não possa piorar, eu ainda ouso dizer que é libertador. Porque nos liberta das amarras das esperanças, sabe? Esperança vã. Nos liberta das expectativas inúteis. Nos liberta das ilusões que só servem para nos manter presos num ciclo infinito de decepções.